Estamos de volta, hoje falando sobre câncer. E você tem dúvidas ou comentários sobre esse tema? Então mande um e-mail para nós, horizontedebate@tvhorizonte.com.br, ou ligue para a nossa produção. Nosso telefone é 3209-0115. Doutor Enio, retomando o nosso debate, o senhor falava antes da importância de uma alimentação adequada, frutas, legumes, verduras. Agora, qual que é a relação que o senhor faria entre os hábitos e a genética? O que geraria mais o câncer? O que poderia causar mais o câncer? Seria o fator genético ou hábitos alimentares? Tem um livro muito recente, publicado pelo Fundo Mundial de Pesquisa sobre o Câncer e o Instituto Americano de Pesquisa de Câncer. E lá, em 2 momentos, eles são textuais. Apenas 5 a 10% dos cânceres estão ligados à herança genética simples. O câncer é uma doença de estilo de vida. Então, a genética influencia sim, mas o gene pode ficar adormecido, vamos dizer, ele pode não se expressar, para usar a linguagem técnica, se o indivíduo tiver um estilo de vida adequado. E o estilo de vida abrange uma boa alimentação, atividade física, não se expor muito à luz solar, praticar, já falei, praticar exercício físico, não fumar, sobretudo, e se abster do álcool. De fato, o cigarro, o tabaco, né, tem um alto índice de responsabilidade no aparecimento do câncer. Cerca de 35%. 35%. Porque o cigarro tem cerca de 250 substâncias cancerígenas que saem, sobretudo, na ponta do fogo. Porque o cigarro tem 2 pontas, a do fogo e a da boca do idiota. Agora, é da ponta do fogo que saem essas substâncias. Então, quem convive com fumante está também sujeito a ter câncer, com muita facilidade. Tá, agora, o tabagismo é uma doença, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde. É uma dependência química, né? Correto. Vamos lá, doutor Enio. Doutor Enio, não, perdão, doutor Leandro, né? Ele falava dos hábitos, da genética. E nós falávamos no bloco anterior da necessidade de um diagnóstico precoce, mesmo porque o câncer, vamos dizer assim, o senhor dizia que ele aparece com o envelhecimento da população, né? Daí a necessidade de uma alimentação saudável. O que o senhor chamaria de alimentação saudável? Assim, por exemplo, um bom café da manhã, um bom almoço? Padre, a gente sabe que o câncer, 30% dos cânceres são evitáveis, né? Justamente se a gente leva em consideração esses hábitos saudáveis, igual a alimentação, igual o Enio falou, o cigarro principalmente, né? O cigarro, se pergunta alguma dica especial para evitar câncer, é cigarro, é tabagismo. Mas a alimentação saudável, o Enio comentou, legumes, verduras ricas em fibras, né, reduzindo uma série de doenças do trato gastrointestinal. Hoje, de fato, a mídia trata muito disso, né? Um prato colorido, fibra, carboidrato, enfim. É isso. Mas parece tão fácil, tão simples, né? Mas pouca gente usa. Mas tem que ser incorporado no dia a dia. Tem que ser incorporado, é um hábito que tem que ser criado. Ok, doutor Leandro, a Franca do bairro Caiçara, ela tem linfoma de Hodgkin pela 2ª vez em 4 anos. Já fez 3 ciclos de quimioterapia e fará agora um transplante de medula óssea. Quer saber o que pode esperar disso e o que pode fazer pela sua saúde? O linfoma de Hodgkin, ele é uma doença do sistema linfático. Ele é uma doença que a gente pode considerar, padre, quimiosensível, né? Ela já passou por um primeiro momento, ela já fez quimioterapia inicialmente, deve ter tido uma boa resposta inicial e agora, pelo que a gente está percebendo, parece que a doença recidivou, né? E ela está fazendo uma nova sequência de quimioterapia com o intuito de fazer o transplante de medula óssea. O transplante, ele se fundamenta em fazendo altas doses de quimioterapia e depois infundindo células normais dela mesma para poder repopulacionar o sangue com células vermelhas, leucócitos e plaquetas e tudo. Então, ainda é uma doença curável, né? Mesmo tendo voltado, o transplante ainda tem chance, né, de ter um bom resultado com o tratamento. Ok, Franca, nós lhe desejamos boa sorte em grande comunhão.
Doutora Marília, a senhora falava da finitude. O que a senhora diria para uma pessoa aprender a lidar, a conviver com o câncer? Primeiro, acho que o primeiro passo é considerar, né, o que eu já falei, que o câncer é apenas uma parte da minha vida. A vida continua, né? Ela não vai estacionar, mudar essa forma de pensar, de achar que eu estou com câncer, acabou, agora é só o tratamento. É claro que vão ter os momentos em que vai ser mais difícil levar a vida adiante, mas isso é fundamental, né? Se estamos falando aqui que o câncer é uma doença de estilo de vida, nós precisamos rever o nosso estilo de vida. Nós não sabemos o que causou o câncer, né? Mas sabemos que a minha forma de levar a minha vida, de certa forma, contribuiu. Né? Não podemos estabelecer uma relação direta de causa e efeito. Acho que hoje não cabe mais isso, né? Mas precisamos rever alguns conceitos, né? Como que eu posso levar, muitas vezes, como é que eu posso levar a minha vida com mais leveza? Né? Correto, muito bacana. Eu quero passar a palavra ao doutor Enio. Ele falava do fator hereditário, de hábitos saudáveis. O que dizer, por exemplo, do estresse e do fator emocional, doutor Enio? São também fatores que podem desencadear o aparecimento do câncer? Olha, o estresse e os fatores emocionais diminuem um pouco a defesa imunológica. Agora, no meu modo de pensar, pelo que eu tenho lido, porque eu tenho uma formação científica, né? Eu fui professor de bioquímica durante 45 anos, eu acho que tem muita gente que dá ênfase demais a esses estresses. No caso do câncer. É possível, talvez o doutor Leandro possa resolver melhor isso, ou o Leandro, né? Possa responder melhor isso, mas tem muita gente que valoriza demais o estresse e os fatores emocionais. Agora, de qualquer forma, o estresse e o fator emocional podem acelerar, talvez, eu não sei, o que o senhor acha, doutor Leandro? Eu acho o câncer, ele é multifatorial, né? Existem vários fatores que, se somando, desenvolvem realmente, surge o câncer no indivíduo. Certamente o estresse, a alimentação e vários outros, né, confluindo, e sim... Agora, alguns são plenamente evitáveis, né? O álcool e o cigarro, exatamente. por exemplo. Então, se tem esses vários fatores, números desses fatores, a gente desconhece. Se tem alguns que a gente conhece que já é potencialmente cancerígeno, saudável seria parar com eles. Correto. Doutor Leandro, chegou aqui o e-mail do Marcelo José da Mata. Gostaria de parabenizar ao padre Márcio Paiva e a produção do programa na escolha de um assunto tão importante na sociedade. E ele pergunta: na minha família houve alguns casos de câncer, pai e 2 irmãs, tipos diferenciados de câncer. O câncer é genético? Tem como fazer exames relacionados à genética para saber a probabilidade de se ter a doença? Certo. Alguns tumores, alguns cânceres, eles têm origem genética, sim. Por exemplo, o câncer de cólon, de intestino. Né? Se um parente de primeiro grau teve um câncer de intestino, aqueles parentes demais devem fazer um exame que a gente chama de colonoscopia. É um exame que a gente consegue introduzir o aparelho pelo ânus e ver todo o intestino. Por exemplo, câncer de mama na mulher. Né? Câncer de mama, padre, apenas 7% dos cânceres de mama são genéticos. Os outros são casos isolados, digamos assim. E o câncer de próstata? O câncer de próstata tem uma ligação genética, mas também não está muito forte, não. São mais doenças isoladas. O fato do pai, por exemplo, ter um câncer de próstata, os filhos, né, os homens, devem ter um cuidado a mais, mas não necessariamente... E nesse sentido é importante superar também o preconceito, que às vezes existe no meio masculino, né? É comum, né? A gente sabe que próstata hoje, com o exame do PSA e o toque retal, esse que realmente traz grande preconceito, a gente consegue fazer o diagnóstico numa fase inicial e, por esse mesmo motivo, aumentar a possibilidade de cura. Tá aí, Marcelo, muito obrigado pela participação, um grande abraço. Doutora Marília, em que a psicoterapia pode ajudar, por exemplo, diante da hereditariedade, diante do medo que algumas pessoas têm de desenvolver o câncer porque alguém na família já teve, o pai, o avô, a avó?
Primeiro, trabalhando esse medo, né? Que medo é esse? Não adianta sofrer antes, né? Exatamente, né? Que medo é esse? Qual o sentido disso na minha vida neste momento, né? Quais as possibilidades? E trazendo muito para o real, porque muitas vezes a gente fica construindo aquela imagem, né? Fica ali no imaginário, construindo aquela vida, a possibilidade do câncer, e que algumas vezes não vai se desenvolver, né? Não existe essa relação direta, né? Meu pai teve, eu tive, meu filho vai ter. Não é assim. Né? Então não se pode antecipar o sofrimento. Exatamente. Né? Correto. Né? Bacana. Doutor Enio, voltando ao tema dos alimentos. Alimentos enlatados, industrializados, eles têm um potencial para desenvolver o câncer? Bom, normalmente os alimentos industrializados, eles colocam uma substância para conservar o alimento, que é o nitrito. E o nitrito, no nosso organismo, os micro-organismos do intestino podem transformar esse nitrito em nitrosamina. E a nitrosamina é um agente cancerígeno muito potente. E, além disso, os produtos cárneos, de uma maneira geral, aumentam a concentração de amônia no intestino grosso. E a amônia é uma substância cancerígena. Daí a importância de muita fruta e hortaliça, porque, como disse o Leandro, as fibras solúveis são fermentadas no intestino grosso, abaixam o pH do conteúdo intestinal e a amônia é neutralizada, ela não é absorvida. Então, esses produtos, o produto de origem animal, sobretudo a carne vermelha, está bem demonstrado, ela predispõe ou aumenta o risco, vamos dizer assim, de inúmeros tipos de câncer. Ok, obrigado. O Horizonte Debate vai para um rápido intervalo. Aproveite para participar conosco. Estamos falando sobre o câncer. Faça sua pergunta pelo telefone 3209-0115. Voltamos em instantes.